Ei, Fofers! Bem-vindos a mais um episódio da nossa comunidade e bem-vindos ao FofCast em Rio. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente. É isso mesmo, galera. Ele que transformou a carreira dele, passando de petroquímica a automotiva, passando por moda e finanças, um verdadeiro mestre do design. Tô enchendo tua bola, hein? Um verdadeiro mestre do design que coleciona prêmios durante toda a sua carreira e também foca no design com impacto social. Então, venham com a gente para bastante insight sobre adaptabilidade na carreira de design. Seja muito bem-vindo, Lipe Machado. Uhul! Galera. Que isso, hein? Que recepção nota 1000. Obrigado, pessoal. Adorei o convite. Vai ser um momento muito agradável que a gente vai passar junto falando de design, de impacto, tudo que a gente ama fazer no dia a dia. Isso aí. Cara, pra gente é uma honra ter você aqui. E, bom, a gente começou no nosso último episódio com um quebra-gelo, pra gente começar a se conhecer e se soltando ao longo do episódio. A gente vai repetir a dose porque o pessoal gostou. Olha aí. Então eu vou fazer a pergunta ícone do nosso último episódio, que é: qual seria a sua habilidade inútil? Ótima pergunta. E a vantagem de ser um podcast e um videocast é que eu posso provar ao vivo que eu tenho uma habilidade inútil e demonstrar ela pra vocês. Nossa, eu tô curiosa. Não tá preparado. Sabe esse estalo de dedo? Eu consigo fazer ele com qualquer superfície. Como? Tipo assim. Que isso? Serve pra quê? Pra nada. Pra quebrar gelo em podcast, por exemplo. Mas eu acho mais. Nossa, muito bom. Gente, é surreal. Não tava preparado mesmo pra isso, galera. Eu não tava. Você sabe qual é o nosso? Sei não. Não, o do Nino é o melhor de todos. Qual é? O meu é usar o meu pé pra pegar coisas, né? Ou fazendo uma pinça com o dedão e com o dedo. Não vou demonstrar aqui porque eu não quero mostrar meu pé. Mas é isso. Foi uma habilidade que eu desenvolvi numa fase que eu estava viciado em Tarzan, que é meu filme favorito, inclusive. E aí eu pensava como que seria... Viver na selva, né? É isso aí. Ele faz mão com pé. Isso. Tipo isso. Isso pega aí. ali. Caramba. Isso E o meu era bem mais simples. Era só imitar o meu gato, né? Conseguir imitar literalmente o meu gato e conseguir se comunicar ali, ter uma conversa. Não é tão inútil porque eu consigo conversar com o meu gato. Tem uma troca mesmo. Tem uma troca. Legal. Pais de pet, tutores de pet. É isso. Cara, bom, antes de começar com as perguntas, eu só queria dar um recado aqui para quem está assistindo aqui com a gente, que foi uma honra para a gente receber o Lipe aqui, pelo Lipe ser quem ele é, mas ainda mais por ser a primeira participação dele em um podcast, gente. Isso aí. Cara, isso aqui foi uma honra pra gente. E, bom, já que é a sua primeira participação num podcast, queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória. Como surgiu a ideia de criar a FIWIP? Conta pra gente como é que foi. Maravilha. Vocês devem ter percebido pelo sotaque. Na verdade, a gente está fazendo de conta, a gente está se apresentando para o grande público porque nos conhecemos. Mas eu sou gaúcho, nasci e cresci no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. E eu vim morar no Rio de Janeiro tem mais ou menos uns 4, 5 anos. O design entrou na minha vida de uma forma um pouco inusitada. Na verdade, quando eu saí do ensino fundamental, sempre tem escola pública. Eu fui para uma escola técnica no ensino médio, onde eu estudei mecânica industrial. Então, eu tinha curiosidade por como fazia solda, por como a gente fazia assembly, né, montagem de elementos industriais, máquinas, enfim. E durante o curso, inclusive, tive a experiência de trabalhar na indústria, né? Eu fiz meu pré-estágio como soldador industrial, mesmo chão de fábrica. E quando eu ia tirar dúvidas dos projetos, eu via que a sala do projetista era muito interessante, muito mais legal que o chão da fábrica. Sim. E eu fui criando aquela curiosidade pela área de projetos. Primeiro desenho 2D, 3D, de prancheta. Então, fiz muito desenho hard skill mesmo, na prancheta mesmo, compasso, esquadros, e aquilo assim foi uma base muito boa para o que depois chamaríamos no futuro de design de experiência do usuário, design de interface, mas que com certeza começou uma sementinha ainda quando eu era técnico em mecânica. Trabalhei na indústria por 7 anos, então trabalhei como o Nino apresentou na indústria petroquímica, petróleo e gás, e lá, enquanto eu ganhava o dinheiro para o meu sustento, eu fazia no paralelo o que me dava, de fato, aquela energia de viver, que era estudar design.
O design ele entrou a partir de um projeto de cunho social e ambiental, né? Como vocês falaram, tem vários projetos que a gente vai falar hoje. Mega animado em contar para vocês como foi os bastidores de cada um, porque o resultado, eu acho que o resultado pelo resultado tá aí, sabe? A galera conhece, enfim, mas acho que o processo que te leva a chegar em determinados resultados é muito mais interessante e vai somar muito mais para a comunidade. E aí eu criei como um objeto que seria um trabalho de conclusão de curso no meu ensino médio, a tábua de tubo. A tábua de tubo era uma tábua muito similar à madeira, assim, o aspecto dela, usada para construir brinquedos, classes, feitas com tubo de pasta de dente reciclado. Então, foi meu projeto de conclusão de curso, que me colocou na seleção olímpica para a Universitária de Ciências do Brasil. Então, comecei a competir em feiras de ciência no Brasil e no exterior. E é muito curioso, né? Porque a gente sabe quem são os jogadores da seleção brasileira de futebol, por exemplo. Mas a gente não sabe que existe uma série de jovens que, às vezes, muito novos, com pouquíssimos recursos, estão representando nosso país na área da ciência, né? Então, eu era um desses. Eu nem sabia que tinha Olimpíadas de Ciências. Eu só sabia de matemática, mas ciências eu não sabia. Sensacional. Doido. E aí são diversas categorias. Eu, por exemplo, competi em alguns mundiais na categoria de projetos ambientais, especificamente projetos ambientais. E aí eu tinha aquela tábua que era muito maneira. Acabou que tive uma divulgação legal no Brasil a partir do Caldeirão do Hulk, um programa de televisão. Eu ia perguntar se era esse projeto. Esse aí. É esse projeto. E aí eu me apaixonei pelo design e me vi... o design entrou na minha vida numa necessidade real eu tinha uma tábua que era um material muito interessante, eu tinha uma pesquisa científica em torno dela, mas eu não sabia exatamente o que fazer com aquele material. Então eu tive que estudar design para conseguir aplicar aquele material da melhor forma possível, e aí fui me apaixonando. E logo na sequência eu senti que trabalhar com design digital ia fazer o potencial do meu impacto crescer, assim. Eu me sentia muito frustrado construindo coisas que dependiam de máquinas, equipamentos, de energia elétrica. Não que computador não precisa de energia elétrica, pelo amor de Deus. Mas eu sentia que era muito mais dispendioso trabalhar com aqueles processos industriais e que talvez só com o computador no meu colo eu conseguisse fazer coisas mais legais e que atingisse mais pessoas. Foi que eu migrei para o design digital. Sensacional. Caramba. Nossa. Eu fico pensando assim, né, o como é importante a gente ter essa visão de design mais ampla, né? Você acabou de falar que você precisou utilizar o design para poder avançar no seu projeto ali das tábuas, né? O quanto o design pode ser multifacetado. E aí eu percebi que você já trabalhou em várias outras marcas, né, em vários outros tipos de empresa. E aí eu queria entender um pouquinho, assim, do que você acha que a gente, como designer, se a gente tem realmente essa versatilidade, o que a gente precisa ter para ser um designer mais versátil, para conseguir trabalhar em diversos setores diferentes, como você comentou. Perfeito. Eu acho que a minha trajetória toda me colocou em lugares muito legais, como você falou, né? Eu tive a oportunidade desde muito cedo de trabalhar, e eu sei que isso é um privilégio, assim, que chegou até mim por contatos, por muita exposição também, porque eu, logo no início da carreira, começava a publicar meus trabalhos na rede social que fosse a da época, sei lá, desde Orkut, quando o Facebook começou a ter uma certa relevância, Gazag, Nossa, isso Instagram. já é uma ótima dica, inclusive, né? Total. Tem que colocar seu trabalho no mundo. Total. Eu consegui um contrato muito cedo com uma empresa muito grande, assim, que foi, acho que me deu um estímulo enorme, assim, que foi a 99. Então, nem sei se a gente pode estar falando das marcas aqui. Não tem problema. Foi um public post. Mas eu tive uma experiência ainda na escola, estudando na design na universidade. Eu ganhei uma bolsa por causa do projeto das tábuas. E aí, na universidade, expondo o trabalho, a gente teve contato com essa empresa. Eu também vim de uma formação que expunha muito os alunos ao contexto real da prática de mercado, que eu sei que não é assim em todas as universidades, ou mesmo em cursos livres. Então, a universidade que eu estudei, ela tem um caráter comunitário, e nessa universidade, os trabalhos de conclusão de curso eles são menos teóricos e mais aplicados. Então, se trazem problemas das empresas, das indústrias, os alunos resolvem e são remunerados por aquele retorno que, eventualmente, o projeto venha a dar. Então, a gente, desde cedo, teve muita assim, essa preocupação de construir uma marca bem feita, de se vender, de entender de processo de negociação, de se colocar em todas as etapas do processo. Teve uma disciplina que também foi muito importante na minha formação, que foi a de gestão de projetos de design. O professor ele propunha um exercício de montar uma microagência. Então, cada aluno desempenhava um papel diferente.
Por hora você era o gestor, por hora você era o atendimento. Quem trabalha em agência sabe exatamente o que eu estou falando. Eu sei que a agência dá anticorpos para todo mundo que passa por lá. Então, você tinha a experiência de viver cada uma daquelas etapas, de construir um briefing e de não fazer só aquilo que você gosta de fazer. Acho que isso é muito legal. Legal. E falando um pouco dessa tua trajetória ampla, né, trazendo um pouco para a realidade atual, quais habilidades que você acha que fizeram com que você se destacasse, né, durante sua carreira? E porque atualmente a gente vê um cenário que a galera fica muito presa, né, seja só a interface, né? Então, assim, fala um pouco o que você conseguiu explorar a partir disso. Legal. Eu tenho muita curiosidade por áreas que não necessariamente são tão tangentes ao design, de forma direta ou objetiva ou clara. A gente diria, isso aqui faz parte do design ou está próximo do design. E eu acho que isso ajuda bastante. Então, por exemplo, eu adoro música. Eu acho que música, de certa forma, acaba inspirando a gente não no lugar de, vou ouvir uma música, vou ficar inspirado. Mas a partir do momento que você começa a ter curiosidade por música, entender como que funciona uma partitura, como que são feitas as divisões ali, cada gráfico significa uma expressão de tempo. As pausas são tão importantes quanto as notas tocadas. Os acordes são combinações de várias notas. Os timbres se fazem a partir de vários naipes que são feitos de materiais diferentes. Então, o metal soa de um jeito, a madeira soa de outro. E se a gente conseguir abstrair daquela área específica, no caso a música, e colocar para o design, a gente consegue ver, por exemplo, a mesmíssima lógica do design system, onde você tem vários componentes, cada um tem a sua função. Nossa, eu não tinha parado pra pensar dessa forma. Então, a pira é essa. A minha cabeça já foi longe, assim, as pausas, o white space. Cara, meu marido é músico, né, por hobby. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa lógica de, música pode ser um design system, né, a mesma lógica. Muito interessante. É doido, porque se você começar a notar, quase que os times de design, os times de produto acabam se tornando orquestras. E tem alguém que vai ter a batuta na mão, de certa forma, né, para conduzir qual é o ritmo, qual é o andamento daquela equipe. Por hora você vai ter temas diferentes numa mesma música. Então você pega, sei lá, Ó Fortuna de Carmina Burana, tem aquela música tensa. Por horas tem as primaveras ali que são mais calmas. Então, eu acho que essas outras curiosidades acabam ajudando muita gente. Então, esporte, eu gosto muito do skate. Então, aquele negócio de sair pra rua, da liberdade, de ter menos medo de cair. Então, a primeira vez que você cai, você fica assim... Você já vai... Sobe no skate, você já tá... É que nem o vestido, o tomara que caia. Porque quando você cai uma vez, você vê, cara, dói, mas você não morre por aquilo. E aí você vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Então, ali você aprende resiliência. Aí você junta a música, junta o skate, você já tem ali algumas habilidades que hoje são muito importantes, né? A maioria das experiências que eu passei, onde tinha um processo de design envolvido, eu vi acontecer mais falhas ou a gente ter mais perdas em cenários onde faltou resiliência, faltou comunicação, faltou jogo de cintura, faltou paciência. Então seriam mais ali trabalhar as soft skills. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, como designer, a gente também exercita muito pouco habilidades comerciais. Isso é essencial. Eu, por exemplo, trabalhei em diversas empresas como um designer in-house, mas eu também tenho experiência da Filipe, né, que você falou, da minha agência, onde eu comecei, pelo menos, né, tendo que fazer tudo. E aí você vai pegando assim, um pouco do tato de entender por que determinados projetos não vão para frente. A gente fica muito frustrado, né, porque como criadores, e ainda mais com o poder que agora temos, né, com as ferramentas, como os avanços do Figma, com inteligência artificial, você meio que consegue fazer o seu nanomundo e ele funciona. Então você cria a sua água, a sua terra, o seu ar, as suas árvores, e aí você pensa assim, não, mas por que não estão fazendo, não estão botando esse mundo aqui para gerar? Poxa, tem todo um ecossistema que talvez você sabe 10%, você não está percebendo porque você está focado naquela entrega. E eu acho que essa habilidade hoje é essencial, sabe? Da gente saber vender, a gente saber cumprir prazos, a gente cumprir palavras, sabe? Assim, ser honesto. Assim, às vezes a gente sabe que não vai dar, a gente fala que vai. E o tempo vai passar e não vai dar. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, a peteca vai cair. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, acho que essas habilidades hoje em dia são muito, eu diria, muito mais essenciais do que a própria capacidade técnica. Capacidade técnica, eu acho que quando a gente soma muitos designers ou muitas empresas ou muitas áreas, ela acaba ficando numa mediana. Então, assim,
por mais incríveis que sejam todos os design systems que vocês conhecem, quando a gente fala de um botão primário, entre todos eles, tem pouca variância entre o que significa tecnicamente um botão primário. Sim. Então, acho que por aí. Isso me fez pensar uma coisa sobre o mercado brasileiro atualmente, né? A gente tem tido mais designers generalistas do que especialistas. E aí você acha que realmente isso que você acabou de comentar, né? A gente olhar mais para o todo e pensar mais realmente é um reflexo aí do mercado ou é o oposto? A gente que tem que ser, né? A gente que está fazendo esse movimento acontecer ou é o mercado que está moldando a gente para ser esse profissional? Ótima pergunta. Eu acho que a gente ser confrontado a realidades diferentes vai ajudando a gente também a construir e desconstruir conceitos que a gente tem. Então, por muito tempo, eu era crítico a todas as subdivisões que a gente tem dentro da área de UX, especialmente. A gente tinha o writer, researcher, cada um era quase que uma caixinha. Óbvio que tem uma interlocução entre todas essas áreas, mas eu ficava me questionando, poxa, precisa toda essa subdivisão assim? Na minha época, a gente fazia tudão, fazia em flash, animava e fazia tudo e saía, enfim. Até eu trabalhar com excelentes profissionais de cada uma dessas especialidades. Aí mudou um pouco a minha visão. Entendi. Então eu trabalhei, sei lá, com o Kahoot, o Thiago, um designer, um writer excepcional. E eu falei, caramba, se todo mundo tiver um Kahoot, beleza ter o writer no time. Por outro lado, quando você vê assim, as áreas tentando cada vez mais quebrar em um cenário de valorização daquela disciplina em específico, eu acho que a gente tem que fazer uma outra pergunta, que é o quão especialista é o meu cliente, ou para quem eu estou trabalhando, ou para quem eu estou resolvendo determinado problema, para ter a compreensão daquilo que eu estou fazendo. Porque às vezes até é necessário, às vezes é importante, só que a forma como a gente transmite esse storytelling da importância daquele nanoprocesso acaba ficando um pouco complexo porque o nosso cliente está muito generalista. E aí, hoje, até tem um designer que eu acompanho, a gente troca bastante, o Richard Jesus, que fez o baralho dos vieses. Sim, muito bom. Queridão, adoro ele. Eu vi um comentário dele essa semana que me tocou muito, porque eu já passei exatamente por esse cenário, que é o cliente que ele traz hoje um protótipo funcional que ele fez com um IA, e ele tem todo o descritivo estratégico daquele projeto feito com outra IA. E assim, é difícil, sabe? Você pegar, agora eu vou para minha casa e você cria uma ritualística, porque eu sou o pesquisador em design, e você demora pra caramba, e quando você traz o resultado, ele não tem um valor percebido para aquele cliente. Porque para ele falou, caramba, você levou 2 semanas a mais e já estava com esse negócio pronto. Então assim, eu acho que entender o que é valor pro outro, isso é muito mais importante, sabe? Sim. Tem uma frase que mudou minha vida, foi assim, a gente não trata o outro como a gente gostaria de ser tratado, a gente trata o outro como ele gostaria de ser tratado. Boa. E acho que isso muda o cenário. A percepção, Então é isso, galera. Sejam curiosos, saiam do dribble, explorem o mundo. Você comentou algo sobre IA que me fez ficar pensando, né? Realmente, eu mesma utilizo IA para validar ideias. E agora o Figma acabou de lançar também o Figma Make, né? Que também já permite com que a gente faça isso, né? Você joga ali um prompt para validar a sua ideia. E aí, como você vê a nossa atuação nesse novo mercado utilizando a inteligência artificial? Ótima pergunta, porque eu tive nos 2 últimos configs. Desse ano agora, 2025, eu não fui, mas os últimos 2 eu fui. E quando você olha para o line-up do próprio evento que o Figma promove, o Figma sendo ferramenta, ele está muito mais preocupado em trabalhar competências dos designers do que necessariamente a própria ferramenta que estava promovendo o evento. Então, eu acho que isso é um sinal muito importante, assim, para a gente enquanto comunidade, né? Porque às vezes a gente olha o lançamento, por exemplo, e sai todo mundo numa corrida, assim, como se aquilo fosse eu preciso aprender para ontem, e aquele FOMO, o próprio FOMO de ir ao evento presencial, Sim. quando, na verdade, as discussões que estão ali, elas são de um cunho de que a gente já pode acessar agora. Então, por exemplo, quantos criadores de conteúdo a gente tem na internet hoje da nossa área, né? A Nina, que estava aqui no último episódio, enfim, o Andrei... Tem vários, vai poder citar vários aqui, vários designers excepcionais que estão criando conteúdos que nos colocam olhando para um cenário global de acontecimentos que a gente precisa ficar alerta. Então, assim, eu acho que o designer tem que ter curiosidade, por exemplo, por macroeconomia, saber o que a guerra na Ucrânia
está movimentando no cenário de, por exemplo, suprimentos. Poxa, foi cortado o gás. Tá, e eu com isso como designer? Você com isso sim. Então, acho que a gente devia ser mais ligado nessas coisas e menos em ficar correndo atrás do último trick, assim, da última sacadinha de ferramenta. Olha só, quando lançou Variables, por exemplo, eu vi gente fazendo bizarrice com Variable. A galera fazia só, ó, Super Mario em Variables. Eu acho super interessante e eu sou uma pessoa que adora fazer isso, assim, no sentido de me exercitar a tirar uma coisa que ninguém está pensando daquela ferramenta. Mas eu acho que... E aí fica uma dica especialmente para designers mais novatos, enfim, juniores que estão entrando no mercado, que é se despreocupar um pouco com daquela pressão de aprender todos os recursinhos e se preocupar mais em design, em olhar para o mundo ao redor, entender que momento que vive o nosso país, que momento que vive, sei lá, a América Latina, os conflitos, e como que a gente pode se colocar, inclusive, nessa corrida de IA como um personagem que faça falta. Porque se você era um exímio prototipador, sinto muito lhe informar. Acabou. Os seus dias estão contados. Ilustradores porque, como eu falei, tem profissionais e profissionais. Tem ilustradores que têm uma característica autoral muito interessante. E isso a IA não vai copiar, pelo menos tão cedo. Publica vários seus trabalhos aí e treina ela para ver se ela não vai fazer muito parecido. Mas isso já é uma outra polêmica. Outra polêmica, e direitos autorais e tudo mais. Mas eu gosto de uma palavra que um designer que acho que é o meu designer favorito do mundo, que é o Fábio Hag, da tipografia, talvez vocês conheçam. O Fábio Hag, ele fala muito sobre expressividade, né? Então, assim, para quem não é da área de design, é complexo, se for parar para pensar, explicar a diferença de uma fonte e outra. Tem fonte que é bizarramente diferente uma da outra, ok? Sim. Mas quando você olha várias fontes sem serifa e coloca uma da outra e te explicar, não, essa aqui é adequada e essa não, começa a ficar um pouco complexo, né? É um porque papo complexo. existe uma especialidade muito grande para entender e compreender o que é adequado e o que não é. Mas existe uma coisa que é óbvia, quando uma fonte é expressiva ou não. Então, assim, uma fonte que se manifesta de uma forma muito interessante. E eu acho que o designer cada vez mais vai se colocar nesse lugar de expressar marca muito bem, de conseguir expressar conceitos, expressar histórias e muito menos nesse dia a dia movimentador de pixel, sabe? Então, eu diria que, na minha percepção, cada vez mais a indústria, o mercado vai estar olhando para designers que saibam fazer perguntas melhores, que tenham curiosidade por áreas adjacentes, que saibam discutir na mesa em alto nível, sabe? Não venham querer provar por A mais B mais C que aquela técnica específica é essencial, porque talvez daqui a uma semana ela não vai ser. Como o próprio conceito de design system, né? Ele não é tão antigo se a gente for olhar. E o começo foi muito maçante para quem estava fazendo um design system consistente, relevante, que era fácil ou pelo menos possível de dar manutenção, de se evoluir uma documentação. Hoje em dia já tem IA que faz isso com uma acuracidade bastante relevante. Então, assim, se você era um mega especialista em ficar montando variações de variantes ou variações de botão, abre teu olho. Abre teu olho. Agora, por exemplo, acessibilidade. A gente tem no Brasil aí um expoente, Marcelo Salles. Tá gritando o tempo todo e não está sendo ouvido. Já faz um tempo, né, que ele já vem falando sobre Caramba, isso. ele me parece aqueles profetas, sabe? É. Tipo assim, ele é o Noé dizendo, vai alagar, entra na arca, olha aí, dá tempo. E a galera não dá olha atenção para isso. E assim, eu vejo às vezes a galera criando megazord, assim, design system, e lá no princípio não foi pensado acessibilidade, por exemplo. E aí eu volto à pergunta que eu fiz antes. Dentre os maiores design systems que a gente conhece, peguem todos os botões primários e compare um com o outro. Assim, se a gente for fazer um julgamento estético e às vezes até funcional, não se tem uma grande diferença entre um e outro. Agora, por exemplo, pega o que o Airbnb está fazendo em relação à ilustração na interface. Extremamente interessante. Eles, inclusive, construíram, né, uma tecnologia para expressar a marca deles de uma forma muito especial. Então, e foi muito bem recebido, inclusive. Eu vi muitos elogios a essa mudança, né? Capricharam. E virou prompt, né, já. Não sabia disso. Virou você pode pegar, por exemplo, qualquer uma dessas IAs que geram ilustração e a galera já está pedindo Airbnb style. Então, isso que
que eu também fico me questionando e eu não tenho uma resposta certa, mas me parece que o benefício da criação é um muro muito baixo hoje em dia. Porque você cria hoje, se for alguma coisa muito relevante, logo na sequência aquilo vira um mainstream e ele passa a ser promptizável. Então, assim, você está naquela corrida de qual vai ser a próxima coisa, qual a próxima coisa. Se você estiver sempre buscando o pó de pirim-pim-pim. Agora, se você estiver olhando para as bases, eu acho que as bases, minha história, pelo menos, tem mostrado isso, elas mudam muito pouco. Então, assim, o designer que entende bem de contraste, de proximidade, de diagramação, de grid, ele não fica velho, não. Cada vez mais a gente precisa disso. Então, assim, tem quanta interface linda pra caramba. Você falou do Dribbble, né? Eu adoro. Que o Dribbble é Dribblelandia, né? Assim como o Link é Disney, é Dribblelandia. Que você vê coisas assim que são, visualmente, pô, tem um apelo muito, muito legal. Pô, como estudo, como eu falei, adoro fazer isso, inclusive. Mas você vê que, às vezes, escapa coisa assim que é basal. Por exemplo, aqueles interfaces vítreas, né? Que você coloca ali aquele glassmorfismo. Inclusive, o Figma acabou de lançar, né, uma nova forma de você fazer esse efeito que ficou ainda mais bonito. Então, assim, o pessoal tá usando muito. E aí, como é que você especifica aí, voltando pro Salles? Como que o Salles... de verdade, eu tô trabalhando no meu dia a dia, eu penso assim, como que Salles faria isso? Como que ele especificaria esse componente aqui? Porque eu acho que essas perguntas a gente não está se fazendo, sabe? Na velocidade ou no volume que a gente deveria. A gente está deixando a corrente levar a gente sem... Opa, pra onde é que eu tô indo? Tem um livro que, se a gente for falar de aspecto visual, eu acho ele horroroso. Mas ele devia ser beabá, assim. Acho que é o livro 01 para todo designer, que é Design para quem não é designer. Que ele mostra ali com exemplos bem grotescos mesmo, né? A diferença de um texto que tem hierarquia tipográfica do que não tem, do que tem contraste e o que não tem. Você olha assim, é de escolha duvidosa para quem é designer as aplicações. Mas os conceitos, de princípios de design estão ali, sabe? E a gente tem uma curiosidade por tudo que brilha, tudo que pisca, e a gente acaba esquecendo de cada vez mais reforçar isso. Tem um conceito que eu acho maravilhoso. A minha esposa é bailarina. Ela bailarina de teatro municipal, tem, sei lá, 20 anos que ela é contratada pelo teatro municipal. Muito Vocês têm a música como algo aí em comum já? Tem, a música já tá dentro de casa. E eu acho muito legal, e eu acabei descobrindo por causa dela, porque na minha família não tinha nenhuma bailarina e eu tinha pouco contato com o mundo do balé. Para você ser bailarina profissional, você todo dia tem X minutos ou horas de aula, todos os dias. Então, assim, a equipe de balé profissional do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, todos os dias, antes dos ensaios, tem aula. E a aula não é aula de como você salta com um duplo twist carpado. É aula de fundamento. Você vai para a barra e faz fundamento de balé todos os dias. Imagina se a gente pegasse as nossas 8,45 horas todos os dias como designer. Sim. E a gente pegasse 45 minutos todos os dias. Vamos estudar cor, repetição, alinhamento, contraste, acessibilidade. Todos os dias, 45 minutos. Tô falando pegar as 8 horas e deixar 45 minutos. Sim. Acrescentar. Imagina, que tipo de designer seríamos em um ano? Cara, tu falou uma dica aí que talvez eu já comece a colocar em prática a partir de amanhã, né? Não? Eu tenho uma amiga no trabalho que ela, todos os dias, ela separa os primeiros minutos do dia para começar a encher a mente com coisas. Então, tipo, ela pega artigos sobre a área e tal, e ela começa a ler no início da manhã. Eu já anotei essa dica, já comecei a aplicar, que é muito boa, e aí vou ter que aplicar a sua também. Então, realmente, a base, gente, a base é fundamental. Anotem isso. Estudem fundamentos de design. Muito bom. Isso aí. Agora, aproveitando também que você falou tanto da config quanto desse prompt do Airbnb, né? A gente vê muito essa questão de não focar na ferramenta, na próprio evento, que depois que eles anunciam, eles trazem outras pessoas que não estão ali para falar de Figma, né? Sim. De explorar lados ali que a galera às vezes acaba esquecendo, né? E foi o que eu fiz esse ano, né? Eu assisti a principal, óbvio, mas eu quis escolher ali minuciosamente o que eu ia assistir de cada uma para realmente sair um pouco desse lado de ferramenta e ver um pouco mais do que a gente consegue impactar com o designer, né? Total. Ano passado, no Config, teve uma palestra que foi muito interessante, do meu ponto de vista, que foi da Christine. Ela
não vou saber exatamente se ela é da França, mas ela é de um país europeu ali, e ela estava apresentando uma plataforma que ela criou, muito parecida com várias que existem, inclusive a gente tem várias no Brasil muito boas, que tem trilhas de ensino de design, e aí coloca ali os documentos, por exemplo, do Figma, para você ver a aula e poder fazer um playground ali, poder trabalhar com aquele contexto. E aí a palestra dela no Config foi toda em cima de CSS Grids, de Flex Grids do CSS. Então, assim, ela foi lá, abriu o código, mostrou como que funcionava a composição de CSS em grids e como que aquilo podia ser reproduzido no Figma, para no momento de você fazer um handoff, o desenvolvedor ficar exatamente na mesma linha que você. Sim. Você fez ali, vai ser executado, porque também tem aquela clássica do designer. O designer fala uma coisa maravilhosa, o desenvolvedor vai lá e não consegue resolver, ou não consegue desenvolver, e fica aquele conflito. Então, esse é um outro ponto, assim, que na minha formação eu tive sorte de poder ser confrontado logo no início. Eu tive aula de HTML e CSS no curso de design. Então, a gente já saía do curso sabendo, pelo menos, discutir em um certo nível ali de como você faz. Porque HTML, agora eu vou orgulhar o Salles, ele sempre fala isso. HTML não é linguagem de programação, é linguagem de marcação, né? E aí, quando você entende isso, muda tudo, pelo menos para linguagens web ali, né? Quando a gente fala de os websites mais básicos. Agora, quando a gente fala de tecnologias novas, é até complicado assim, a gente fazer uma ultra especialização enquanto designer, e é aquela discussão de LinkedIn. Designer deve saber codar ou não deve? Eu ia perguntar isso agora, a famosa guerra. polêmica. Eu não tô nem aí para vocês. Porque a gente, por exemplo, o Flutter, né, que eu tenho visto cada vez mais sendo utilizado em diversas empresas. Inclusive, trabalhei com o Flutter em algumas empresas que eu passei. É uma linguagem que, se a gente for ver, ela não é tão antiga não, né? Ela recém foi criada. E aí, qual vai ser a próxima linguagem, né? Eu sempre fico perguntando assim, hoje a gente está falando de desenvolvimento aplicativo em determinadas stacks, né? E daqui para frente? Então, por exemplo, de novo o caso do Airbnb, vou até, para não citar o mesmo exemplo, antes do Airbnb criar essa plataforma deles de ilustrações animadas, muita gente estava usando o Lottie, né? Lottie Files. O Lottie lá da Índia, e é uma plataforma que otimiza animações. Então, quem aqui nunca criou, com vários Smart Animations lá no Figma, animações que eram muito interessantes, muito legais e cheias de movimento, e aí não conseguia fazer aquela passagem de bastão adequadamente para o desenvolvedor. E aí o Lottie veio de um jeito, cara, do mesmo jeito que você anima no Figma, ele exporta num arquivo JSON e fica muito mais fácil, muito mais otimizado. Então, para fazer splash screen, por exemplo, é excepcional. Então, eu estou muito mais curioso, de novo, em entender... Eu estou fazendo a pergunta certa no problema que eu estou tentando resolver do que exatamente se eu vou usar a ferramenta A, B, C, se eu preciso codar, se eu não preciso, que linguagem preciso aprender. Porque, como vocês mesmos citaram, hoje em dia, se você soubesse comunicar com a IA, pelo menos você consegue conceitos muito rapidamente, assim, né? Outra pergunta que eu tenho visto com muita frequência, o pessoal perguntando se o que a IA cospe serve como um produto, um entregável ou mesmo um protótipo. E eu sou muito honesto em dizer assim que eu tenho me impressionado com resultados recentes de IA. Assim. No passado, acho que tinha uma cara de IA. Hoje em dia você consegue, por exemplo, com base nos componentes que já tem no Figma, fazer um depara e aí você consegue, o protótipo você tinha que ficar puxando aquele pasta line lá, a linhazinha do protótipo, agora não precisa mais, né? Ele fica super navegável, bem interessante. Se você domina dados, né, e tagueamento, você já consegue tirar alguns insights ali em testes funcionais. Então, me parece que se a gente entender a ferramenta como ferramenta, eu posso pegar uma garrafa de vidro e botar um prego nessa parede? Posso. Se a base da garrafa for dura o suficiente, se a parede for mole o suficiente e o prego for duro o suficiente, eu consigo bater uma garrafa de vidro e pregar um prego na parede. Agora, o martelo é muito mais adequado. E eu acho que ferramenta é isso, sabe? A gente entender que lugar da minha vida a IA vai encaixar como ferramenta. Porque também eu acredito muito em atrofia do pensamento, sabe? No momento que a gente começa a delegar demais, por exemplo, quantos números de telefone vocês sabem de cor?
Sabe o telefone do pai, da mãe, da tia, do Eu irmão? sei bastante. Eu não posso ser considerado um Nerdola. parâmetro. Ela é nerd. Tem cara de nerd, né? Eu sei o CPF da minha mãe e o CPF do meu pai de Caramba. cabeça. Do meu marido, eu sei muitos números de cabeça. CPF do pai eu sei porque eu já usei muito cartão dele pra ver. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. Já fiz muita compra quando eu não tinha meu cartão de crédito usando esse CPF. Cara, você falou uma coisa interessante sobre a IA, né, como ferramenta. E a gente até já ouve falar muito sobre o emburrecimento na utilização de IA, né? É uma discussão que tem ficado muito à tona, que é o que você delega para IA e o que você não delega, o que é algo que você tem que fazer. Então, ali no meu time de design, a gente tem discutido um pouco, a gente tem um grupo de estudos em IA, a gente acabou de nomear, inclusive, a quem estiver assistindo aqui do grupo de estudos, muito obrigada, gente, eu sou muito feliz por fazer parte desse grupo com vocês. A gente colocou o nome de Sabiá. Sabia. Sabiá. Foi ideia minha. Não, mas no grupo de estudos a gente vem conversando sobre aonde a gente vai utilizar a IA no nosso processo de design ali, né? Então, a IA vai analisar para mim uma pesquisa? A IA vai fazer o que para mim nesse processo de design? E aí eu queria saber de você uma pergunta que veio aqui na hora. Você usa IA no seu dia a dia? Você usa IA no seu processo criativo? Quais etapas você acha que é interessante? Quais você não acha legal? Maravilha. Logo que... Acho que assim, a gente pode falar de uma era de IA a partir do ChatGPT, né? Como uma forma mais portátil e um pouco mais acessível de IA, né? Assim, eu venho trabalhando com IA já faz muito mais tempo. Por exemplo, em 2019, 2020, eu trabalhava num grupo de moda de calçados do Brasil e tinha um colega que já trabalhava fortemente IA, cientista de dados, na catalogação dos atributos de um calçado. Então, assim, cada calçado tem, sei lá, 9, 11 atributos. E aí, com base naqueles atributos, era possível prever uma venda com base em históricos de sell-in, sell-out, né, de vendas passadas. E para você catalogar uma história de 50 anos praticamente que tinha empresa na época, você tinha que penar, olhar para cada calçado, uma pessoa ia ali dizendo cada um dos atributos. Então, assim, tinha um legado muito grande de inteligência que a gente estava perdendo por não ter todos aqueles dados. A partir do momento que ele treinou uma IA para fazer reconhecimento de imagem e ir atribuindo cada um desses 9 ou 11 tópicos, começou a ficar muito mais dinâmico. E ele foi ensinando, melhorando a curiosidade daqueles resultados, até o belo dia, em que a IA já estava acertando, sei lá, 98% dos atributos, todas as vezes, que foi colocado na esteira da produção uma câmera e os calçados passando e já ia Caramba! registrando tudo. Achei genial. Caraca. Genial. Eu estou falando de 2020, sei lá, 5 anos atrás. Ninguém estava nem pensando em falar Nem de ChatGPT. Então, assim, a gente tinha esse tipo de acesso. De novo, se a gente for falar hoje de... Tem gente que está se colocando como profissional de IA no mercado como engenheiro de prompt. Sim. Cara, para mim, um profissional de IA, FODA, para não falar a palavra no podcast, é esse cara, o Paulo. Com certeza. Porque o Paulo, ele entendeu qual era a necessidade da companhia, ele aplicou a IA como uma ferramenta e ele utilizou recursos em contextos que ninguém esperava. A esteira é para produzir calçado, não era para colocar uma câmera na ponta e registrar todo um legado de 50 anos. Então, assim, nesse lugar a IA já vinha trabalhando. Então, a gente já falava naquela época beleza, eu sempre desenho wireframes mais ou menos da mesma forma. Uhum. Eu consigo ensinar alguma IA que esse wireframe significa uma imagem, esse elemento de wireframe significa um botão, e eu tiro uma foto e ele vai pegar uma design system, vai aplicar e vai estar pronto isso no Figma. A gente já discutia isso, sei lá, 2021. Uhum. E hoje a gente ainda não chegou nesse nível, mas está muito próximo. Sim. Então, assim, quando o ChatGPT aparece, eu vejo a galera fazendo perguntas toscas, assim, né? Então, assim, algumas bem necessárias, porque tornam o mundo um lugar menos pior, né? Que é, por exemplo, transforme essa frase irritada em comunicação não violenta. Vi 500 vezes isso. Sim. Nossa, mas eu entendo essas pessoas. Só isso Já que eu vou usei. dizer. Só isso que eu vou dizer, eu entendo. Agora, por outro lado, assim que a gente consegue, por exemplo, fazer o upload de um arquivo, e aí eu tenho muitas dúvidas em relação à propriedade intelectual, todos os dilemas éticos que isso possa promover. Mas, por exemplo,
Livros que eu li o livro físico, que eu confio naquela referência, eu tinha, às vezes, dificuldade de encontrar determinados trechos ou passagens que seriam interessantes a uma aplicação. E hoje eu consigo subir o PDF e fazer perguntas sobre o PDF, ou sobre o livro, ou sobre o artigo. Eu acho que isso me acelerou muito. E acho que também acelera num momento que você é um empreendedor. Você não tem um super time, né? Então, assim, eu trabalhei em empresas gigantes, listadas na bolsa, enormes, multinacionais. Você tinha, não vou dizer recurso infinito, mas tinha uma abundância grande. Então, assim, você tinha vários designers, vários desenvolvedores, você tinha gente de produto, você tinha muito recurso disponível. Ferramenta paga. Então, por exemplo, um banco de imagem muito bom, banco disso, banco daquilo. Quando você é sozinho, é um pouco mais complicado. E aí a IA vem nesse lugar ajudar muito, assim. Então, por exemplo, quando você tem que fazer uma proposta e o cliente está com pressa. Cara, você tem que ir lá, se você organizou bem sua documentação de base de apresentações, de propostas comerciais, você pode dar o contexto daquele cliente e já vir com algo bem apresentável rapidamente, assim. Claro que eu acho que a curadoria humana ainda é muito necessária, assim. Mas que acelera. Eu não sou hipócrita, sabe? Eu acho que hoje também tem uma... eu não entendo o porquê disso. Tem uma coisa que meio que eu sinto que todo mundo ou muita gente usa, mas ainda é meio, olha lá, tá usando IA, hein? Como se fosse uma coisa meio vergonhosa. Sim, sim. De certa forma, eu acho que em alguns pontos acaba sendo. Então, por exemplo, eu já peguei interface... Teve uma polêmica há pouco tempo, né? De um aplicativo de delivery que a foto do alimento tinha sido gerada em IA. Aí parecia que o feijão era de plástico. Nossa, mas assim... É um uso bizarro, né? É surreal. Como é que você vai querer comer uma comida que tem cara de IA, né? Eu acho que essa galera versa contra o potencial da tecnologia. Então, assim, se você tá usando aí para traduzir em comunicação não violenta ou tá fazendo feijão de plástico com IA, tem uma má notícia para você. Agora, por outro lado, eu tenho visto coisas muito legais. Então, na área da saúde, por exemplo, a interpretação de exames. Pô, quem aqui nunca pegou um exame que estava escrito em gregolês e aí você pegou e tentou digitar no Google e perguntou se você estava morrendo ou não estava? Hoje em dia, com IA, não estou dizendo que você vai fazer diagnóstico médico com IA. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você pode, eventualmente, com base em uma estrutura treinada adequada, com os artigos e as referências certas, sim produzir elementos que são muito, muito úteis, assim, né? E aí, eu tenho um amigo até que trabalha na área da saúde com IA. Ele fez uma IA dentro da Philips ali, né? A Philips é referência em saúde. E aí ele transformou ali uma IA para auxiliar o médico. Então, ela fica ali escutando uma consulta ali do médico durante todo o processo e ele vai anotando, vai pegando os sintomas e auxilia no médico ali na anamnese do paciente. Pô, perfeito. Então, é muito interessante, né? Usar realmente para a saúde. Eu já vi várias health techs e law techs, assim, empresas de saúde, tecnologia e saúde e direito, tecnologia em direito, que tem feito infográficos de coisas que a gente não entendia antes. Então, assim, quem que já... Se você é adulto, você já passou por escrever um contrato, ler um contrato, assinar um contrato, passou por imobiliária... Você pega algumas canchas assim, de, cara, tem muita pegadinha. Não vou dizer pegadinha, porque parece que a pessoa está fazendo para sacanear, embora eu ache que eventualmente estão. E eu não posso dizer isso posso dizer isso num podcast que vai ser divulgado amplamente. Quem nunca sofreu com uma imobiliária que atire a primeira pedra? Então, e aí tem empresas de design muito interessantes que estão transformando aquilo numa linguagem muito mais acessível, sabe? Eu acho que isso torna a compreensão um pouco mais democrática de coisas que afetam diretamente sua vida. Então, assim, poxa, nem toda família tem recursos infinitos para ficar pagando multa de imobiliária. E aí, quando aquilo fica um pouco mais claro, a pessoa tem o direito e a possibilidade de se prevenir ou de se preparar para determinadas coisas, sabe? Mesmo na saúde. Então, assim, o diagnóstico, às vezes, não é nem só para o paciente, é para todo um contexto, né, de pessoas afetadas na família. Então, assim, quem já viveu, como na minha família teve situação, você tem um diagnóstico de alguém que tem com câncer, cara, é todo um ecossistema de gente que é afetada e quando você não tem clareza exatamente de o quão grave aquilo é, tem tratamento ou não tem, e eu acho que a IA e o design juntos conseguem chegar em lugares bem interessantes, sabe? Nossa, gostei. Quando a gente fala de impacto social, é isso, galera. Falando em impacto social,
né? Eu vou aproveitar O gancho. termo, o gancho. A FIWIP, a sua empresa, tem como lema design com impacto social. Eu queria entender um pouco sobre o que seria para você design com impacto social e algum projeto que você se orgulha que tenha seguido esse lema. Eu já vi alguns e provavelmente você vai falar sobre ele, porque eu gostaria muito de ouvir falar sobre ele. Mas eu queria entender o que é para você um design com impacto social e como foi para você fazer um projeto assim. Maravilha. Eu costumo dizer que design de impacto positivo, impacto social, é quase que pleonasmo, né? Porque se você faz design de impacto negativo, eu acho que você está usando os recursos, a inteligência errada, ou a inteligência certa na coisa errada. A gente deveria de partir da premissa que o que a gente faz impacta positivamente a vida de alguém. E, inclusive, já recusei trabalhos nesse lugar, assim, de aquele trabalho não ser aderente aos valores e princípios que eu tenho, ou a minha visão de mundo. Isso é legal, Eu não saber, consumiria né? jamais aquele produto, então eu também não ajudo a promover. Boa. Ou mesmo estratégia, sabe? Porque a gente tem muito tricks hoje, assim, né? Muita pegadinha. Então, assim, você tem áreas maravilhosas. Tem o design, tem a filosofia, a sociologia, a psicologia. Daqui a pouco alguém senta numa cadeira. E se eu juntar isso aqui da psicologia, colocar no design e largar no cantinho escondido do produto piscando, a pessoa achar que tá acabando. E aí, agora quase que emulei aqui o Ria Dutra, né? Que ele fala desse jeito e o livro dele, o Enviesados, fala Design muito sobre patterns. isso. Sim, sim, sim. Dark Dark patterns. patterns. Dark Patterns, Inclusive, só um gancho aqui, recentemente virou lei na União Europeia a não utilização de dark patterns. Então, tipo assim, isso é muito importante ser falado. Total. Né? Total. Lá, não precisa ser lei, vamos começar daí. Mas já começou de algum lugar a colocar limites, né? Não vamos ficar brincando com a mente das pessoas dizendo que tá acabando um produto que não tá acabando. Total. Eu sempre parto do princípio, assim, de que o ser humano, infelizmente, ele tem várias artimanhas e artifícios para chegar onde ele quer. E, às vezes, mesmo com projetos legais, a gente acaba passando por isso. Então, por exemplo, no ano passado, a gente passou pela maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Junto com 3 amigos, a gente desenvolveu o Meu Lá de Volta, uma plataforma que conectava quem queria ajudar como voluntário com quem precisava de ajuda. Super simples, plataforma digital. A gente pensou muito mais na otimização para não consumir dados, internet, para que a interface consumisse pouca energia, porque a gente não sabia se as pessoas iam ter bateria no celular por muito tempo, precisava agir rápido, o formulário precisava ser muito curto, muito simples, muito direto, podia ser preenchido pela pessoa vítima ou por um terceiro, para que a gente conseguisse conectar quem estava querendo ajudar no momento de comoção nacional com quem precisava daquela ajuda. E aí a gente construiu uma marca, claro que não foi aquele rebranding, né? Aquela construção de marca. Mas devido à urgência, né, também. Exato. Então, o design, na emergência e na urgência, ele tem muito disso, né? Você fazer o possível com o recurso que você tem e... Tem um outro termo que eu uso muito, que é o vomita, depois edita. Bota no mundo, vamos ver o que dá, ajuda e depois você pede desculpa, mas não pede permissão naquele momento. Sim. A gente meio que fez isso, assim. E aí a gente tentou, claro, que com base em contexto, a galera toda experiente, toda sênior, olhar para não infringir nenhuma questão de propriedade intelectual de alguma marca, no nome. A gente fez o registro da marca no dia 0 já. Isso é muito importante. Alguns meses depois, a emergência passou. A gente teve um impacto super legal, assim. Foram mais de 20 mil voluntários que a gente conectou a 17 mil pedidos de ajuda. E a gente conseguiu promover a maior faxina da história do Rio Grande do Sul. Caraca, que maneiro. Foi muito legal, assim, porque... Claro que o contexto é muito ruim, né? As casas foram alagadas. Eu tive um tio que foi afetado. Foi até o 2º piso da casa dele, a casa alugada. Então, o cenário foi um cenário de destruição, de guerra. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, começou a tocar muito meu telefone, o pessoal pedindo ajuda. Eu, caramba, o que eu vou fazer para ajudar? Não conseguia chegar, o aeroporto tinha fechado. A gente fez a plataforma, lançou. No 2º dia, a gente já tinha, sei lá, 6 mil pedidos de ajuda. Foi muito rápido. Caraca. A gente caiu numa bolha dos influenciadores que estavam divulgando, né, as plataformas, as ajudas para enchente. Então, o Pedro Scooby ajudou a divulgar, o Whindersson Nunes, o Luísa Sonza, Camila Coutinho, a Fernanda Lima, Cléo Pires, Sandy Júnior, a Sandy Júnior, o Júnior e a Sandy, ajudaram muito a divulgar e a gente acabou tendo uma visibilidade muito grande. Aquilo trouxe desafios de produto que foram muito interessantes. Eu costumo dizer que foi um MBA em uma semana, assim,
porque aumentou muito rapidamente o tráfego, então a gente teve que melhorar a infra. A gente estava numa plataforma que era uma plataforma no-code, low-code, que inclusive ela sofre muito preconceito injustamente, que eu acho ela maravilhosa, que é o Wix Studio. E o que eu fiz? Realmente muito preconceito. Você falou, sofre muito preconceito, realmente. Já veio logo na mente. Porque eu construí, falando da parte de design, né? Os meninos eram mais voltados ao código, ao desenvolvimento. Então, o que a gente fez? A gente fez um MVP funcional, publicável, onde foi desenhado todos os componentes ali, a experiência básica no Figma, através do plugin do Wix Studio, feito o upload, rapidamente conseguiu fazer o deploy, então a gente publicou no mesmo dia, em poucas horas a gente tinha a plataforma funcional online. A gente conectou com a API do Google Maps, que daí puxava o PIN da localização da pessoa que estava pedindo ajuda, e aí a gente foi enchendo de pins o estado do Rio Grande do Sul. E a gente meio que entregava aquela mensagem de: você é voluntário, não sabe o que fazer, procura um desses pins que tem alguém precisando de ajuda. E aí ajudas as mais variadas. Tinha gente precisando de resgate, tinha gente precisando de... perdeu tudo dentro de casa, queria eletrodoméstico, queria fogão, queria geladeira, queria cesta básica, roupa, faxina. Porque aquela água que entrou, uma água muito suja, morreu bicho, morreu gente. Então tinha um cheiro que impregnava na alma da casa, sabe? Por mais que a casa depois baixasse a água e fosse limpa, se não fosse uma limpeza muito pesada, aquele cheiro não sai, sabe? Caramba. Então a gente viu um cenário de muita tristeza, assim. E aí eu tava falando sobre os seres humanos conseguem ser ruins, inclusive nessas horas, né? Depois de alguns meses a gente registrou a marca, a gente fez tudo certinho, né? O processo de propriedade intelectual. É muito importante para a gente do design entender que existe a prova de anterioridade, né? Que você consegue registrar que aquilo foi feito por você. E aí depois, se alguém quiser fazer uma gracinha de eu que inventei depois que você fez, você vai lá e juridicamente discute no nível... Não acredito que aconteceu isso. Então, não aconteceu com a plataforma, mas aconteceu com a marca. Caramba. No símbolo ali do logotipo, a gente usou... meu lado de volta, a gente usou uma fonte que é super... uma fonte Google. A gente não estava preocupado com expressividade naquele momento, mas a gente criou um símbolozinho e uma cor que fosse identificável. E aí a estratégia da gente foi assim: os coletes da Defesa Civil são laranja. Então, se a gente tivesse alguma coisa laranja, vermelho, amarelo, podia ser facilmente confundido com órgãos que realmente eram oficiais. E aí a cor que a gente encontrou era um tom de lilás que conseguisse dar uma certa visibilidade, que fosse reflexivo o suficiente para um cenário noturno, que diurnamente fosse identificável, porque imagina que tudo ficou meio marrom, meio terroso. Então, assim, laranja destaca bem, o amarelo destacaria, mas daí tinha as questões de sinalização pública. A gente pegou aquele lilás. E a gente desenhou um símbolozinho, que, como a gente estava falando de entrar na casa das pessoas levando amor, eu fui o designer mais óbvio da Terra. O coração com a chave. Cara, jamais me orgulharia daquele logotipo e eu não sabia onde ele ia me levar. Primeiro, o projeto, o impacto que causou, que pra gente foi, assim, indescritível a sensação de olhar no olho das pessoas, a gratidão. Um dia das mães, eu fui visitar minha mãe no Rio Grande do Sul e voltei pro Rio de Janeiro no meio do dia, porque minha esposa está grávida, então seremos papais esse ano. Que legal! Aí eu vim comemorei metade com a minha mãe lá e metade com a mãe do ano aqui. E no aeroporto, quando eu fui colocar a mochila ali na esteira, a moça: pode passar, Felipe. E eu olhei assim, não conhecia ela. A gente se conhece da onde? Tudo bem? Vou passar assim, que legal. Você chamou pelo nome? Então, eu fui uma das vítimas da enchente no ano passado. Caraca. E, poxa, me arrepio só de lembrar. E a semana do Dia das Mães, a minha filha tinha uma apresentação na escola e eles tinham que contar, além da mãe delas, que outras pessoas inspiravam. E a minha filha levou o projeto de vocês para apresentar para os coleguinhas, projeto de design, né? Não chora, porque se você chorar, eu vou chorar. Não chora, porque eu já tô aqui já quase. Também. Nossa, mas que lindo, cara. Que lindo. Muito inesperado, sabe? Então, assim, talvez... É aí que eu volto a falar. Se a gente fica muito preocupado, né, com a etapa craft da coisa, talvez eu nunca tivesse lançado aquele produto ou aquela marca, porque, poxa, que ridículo. Designer com, sei lá, 15 anos de experiência tá fazendo login de coração com chave. Mas aquele logo foi suficientemente expressivo para ser distinguido no meio da emergência. E depois a gente foi processado por este logo. O que aconteceu? Uma abençoada indústria e empresa do mercado imobiliário tem um coração na sua identidade. Não tem chave, só tem um coração X. E aí eles nos processaram dizendo que a gente estava, porque tinha lar no nome,
estava querendo confundir os clientes deles com chave e coração. Primeiro, deles não tinha chave, nunca teve. E eles... Eu adoraria conseguir colocar na sua telinha que está vendo esse podcast a foto do processo. Porque a empresa ela pediu o direito sobre o uso exclusivo do coração para qualquer coisa que tivesse a ver com casa, com imobiliária, sendo que a gente não estava... A gente fez o registro da marca e não foi naquele nicho de atuação. Sim. Até porque não era, né? A gente não estava era entregando casa. E aí, a gente, poxa, saindo de uma emergência, um monte de gente ferrada, assim, a gente naquela alegria de ter ajudado muita gente, mas sabendo que muito mais gente não foi ajudada. E a gente fica aquela coisa assim de que mais eu poderia ter feito. E a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo para responder o processo, movimentar uma documentação, INPI, a coisa toda. Para assim, vocês entenderem, a gente está falando aí primeiro de crafts, né? Se fosse só pelo craft não teria lançado. E segundo, o ser humano também apresenta cada coisa, assim, né? Quando a gente fala de impacto positivo, não seja a pessoa que processa os outros por causa do uso do coração no seu logo. Porque tem muita gente séria trabalhando do outro lado, tem muito problema real para ser resolvido, e a gente fica às vezes discutindo essas coisas, sabe? E aí a gente volta para LinkedIn, assim, de precisa codar, não precisa codar. Olha o que VO3 está fazendo agora. Tipo, cara, já mostraram 800 vezes o que VO3 está fazendo. Como você acha que isso pode, de fato, transformar a vida de alguém ou da sua empresa mesmo que seja? Não precisa, nem tudo precisa ser para ganhar o Nobel da Paz. Acho que você resolver bem o problema que você se propôs a resolver, tá show de bola. Agora, só para entrar na discussão, aquilo vai te consumindo uma energia. Então, assim, eu tenho muita dificuldade agora nesse contexto de rede social com isso, sabe? Porque tem muito projeto maneiro que eu sei que eu não estou chegando, que eu não estou conseguindo conhecer, porque no caminho tem que ficar desviando da trecheira, sabe? Sim. E aí, quando eu falo de impacto positivo, vai muito por aí, assim, a gente teve outro projeto que foi muito legal, que foi o veículo, né, que a gente fez para a montadora Renault. Era um desafio universitário no Brasil, no mundo inteiro acontecia, onde eles davam uma plataforma de veículo elétrico, você tinha que criar uma aplicação que você quisesse. A gente criou um carro adaptado para pessoas cadeirantes. E aí é um veículo elétrico adaptado para pessoas cadeirantes. E aí a gente conseguiu entregar uma mensagem bem legal. Assim, né? Primeiro no design do carro, que é um design super agressivo. Ele foi feito pela escuderia da Fórmula 1 da Renault. E aí o modelo brasileiro levou a mensagem de que as pessoas com deficiência merecem um carro que tenha design, que tenha estilo, que tenha uma preocupação com a pegada de carbono, que é um veículo elétrico super maneiro, que tenha acessibilidade, que tenha inclusão, que a pessoa seja autônoma, independente na medida do possível dentro daquele carro. E acho que nesse lugar mora o design de impacto positivo, sabe? Agora, por outro lado, eu não trabalho numa ONG, eu não trabalho com pessoas com deficiência. Como que eu causo impacto positivo? De N formas. Então, por exemplo, uma forma de verdade, no fundo do meu coração, que eu entendo como impacto positivo, é você não mandar uma mensagem no WhatsApp da pessoa: oi, bom dia, tudo bem? Isso aí. Cara, porque eu sempre faço muita conta, assim, é uma matemática isso. Se todas as pessoas que estão no seu ciclo de primeiro grau, pai, mãe, irmão, cunhado, marido, esposa, filho, irmão, chefe, colega de trabalho, líder... Se as pessoas do seu primeiro nível, trabalho, família, escola, se todo mundo resolver te dar um oi, bom dia, tudo bem, e tu responder oi, bom dia, tudo bem, foi meia hora do teu dia já ali e depois vem o tudo. E você? Você já perguntou. Então, assim, eu acho que às vezes está nas pequenas coisas. A gente está procurando sempre cavar para achar diamante, quando na superfície tem muita coisa que a gente deixa passar, sabe? Então, assim, antes de procurar uma aplicação mirabolante da IA, qual é o trabalho repetitivo que você está fazendo no dia a dia, assim, que... Cara, aquilo ali é um desperdício do seu tempo, do tempo da empresa, do dinheiro seu, da empresa, de todo mundo, pra estar fazendo. Acho que mora aí, sabe? Caraca. Eu poderia passar horas aqui. Nossa, eu nem percebi o tempo passar, inclusive. A gente esquece que a gente tá aqui como host e a gente fica aqui absorvendo isso tudo, né? Nossa, eu queria ter um dia só ouvindo Por favor. O Lipe falando. Bom, a gente tem até algumas perguntas que a nossa comunidade mandou. A gente não vai conseguir ler muitas, né? Por conta do tempo. Eu acho que... Vamos pegar duas? Vamos. Pode puxar? Pode puxar. Vou pegar aqui duas. Mas antes de ir para as perguntas, que máximo. Adorei ouvir sobre esses projetos. É muito legal ouvir isso. Bom...
tem uma pergunta que eu achei interessante. Aí a gente vai sair um pouco dessa questão do impacto social, mas também entender sobre o nosso fazer design, né? Tem uma pessoa que mandou aqui. Até pra gente trazer um pouco da nossa comunidade também, que eu acho que Com certeza. isso faz parte, né, da que a gente, quando você falou da gente fazer além, né, eu vejo o Friends of Figma muito como isso, né, da gente, às vezes é até difícil explicar para as pessoas, não, é um trabalho voluntário que eu faço, às vezes as pessoas não têm a noção do impacto que isso tem, às vezes passa despercebido até pra gente que faz parte, mas às vezes quando a gente vai no evento, faz um evento, até mesmo um podcast, né, no nosso grupo do WhatsApp, a gente vê o quanto isso tá gerando pra galera ali sem nenhum retorno, né, lucrativo assim pra gente, né? Então acho que dar essa oportunidade para as perguntas acho que vai acrescentar. Nossa, sim, muito amiga. importante você falar isso, Nino. E o trabalho que o trabalho voluntário dá, né? Sim. Acho que isso também é bem importante falar, né? Porque as pessoas pensam assim que a pessoa tem um super talento como vocês, né? Vocês são designers excepcionais, assim, que eu admiro de verdade. Obrigado. E aí vocês estão doando o tempo de vocês para fazer esse trabalho. E a galera pensa assim, não, poxa, Nina, mano, pra eles é 10 minutos. Não é 10 minutos, gente. Não é 10 minutos. Nada faz 10 minutos. Nada. Então, assim, é dispendioso, é trabalhoso, é dolorido, é uma doação muito maior do que doação de tempo, assim, né? Eu acho que a energia que isso te leva, porque às vezes você fica assim com aquele coração apertado de ter que fazer coisas de adulto enquanto você quer se doar aquele trabalho voluntário. Muito bom. Respira fundo. Vai. Então, vamos lá para a primeira pergunta aqui da nossa comunidade. A Ana Luísa Oliveira trouxe a seguinte pergunta. Oi, Lipe. Tô curiosa para saber sobre sua nova jornada na Globo. Você pode contar um pouco como é ser designer de experiência por lá? Abração, Aninha. Que legal, Aninha. Super beijo. A Aninha, a gente trabalhou junto, já teve a oportunidade. A Aninha é uma designer também excelente, excepcional. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar dela, sem a presença dela, eu falo muito bem. Inclusive agora ela está num trabalho também, um desafio novo. Foi para esse caminho, assim, da indicação. Isso que é legal de comunidade também, né? Você tá falando do Friends of Figma no Rio de Janeiro, né? A comunidade, quando você conhece o trabalho dos colegas, você vê o que o cara está fazendo. Às vezes você tem um desafio, sei lá, minha área primária é moda e tem um colega que trabalha muito bem nas finanças, você consegue fazer essas pontes. Na Globo, eu tô tendo uma oportunidade, assim, eu sempre digo que para mim é muito emocionante estar num ambiente, primeiro que me abriu portas no passado, né? Acho que a minha participação no Caldeirão do Hulk em 2014 foi essencial para que eu conseguisse divulgar meu trabalho e chegar ainda mais longe e eu poder ter uma série de oportunidades que eu tive. Então, sempre digo que esse apoio com networking, com exposição, foi muito melhor do que o próprio prêmio monetário que existia no programa. E aí, quando a gente fala da Globo, é um parque de diversões, né? Tô tendo a oportunidade de me conectar com um time que trabalha com inovação em conteúdo em projetos transformacionais frente de tela. O que isso quer dizer? Eu queria saber o que isso quer dizer. O nome é muito legal, né? Inovação em conteúdo. Primeiro, a gente vê muito falar que hoje em dia, né, o conteúdo é rei dentro de qualquer plataforma, qualquer serviço, qualquer sistema. E trabalhar com inovação em conteúdo é um desafio muito grande, porque quando a gente olha para a estrutura de uma emissora, de uma empresa criadora de discussões como a Globo, você tem, por exemplo, a área de dramaturgia, jornalismo, esporte, realities, variedades. Então, são várias áreas diferentes e que precisam atender primeiro a um papel social, né, de entregar conteúdo relevante e de entretenimento também, né, de manter as pessoas, porque vamos ser sinceros, né, a Globo precisa que as pessoas estejam o maior tempo possível na frente da tela. Com certeza. Mas ao mesmo tempo pensando assim em uma relevância do que está sendo comunicado. E quando a gente olha, por exemplo, para esse time de inovação em projetos transformacionais, a gente tem mudança real de comportamento acontecendo a partir de design de experiência do usuário e de tecnologia, de produto, como por exemplo uma plataforma que faz a gestão da casa do Big Brother. Olha que maneiro. Então, como assim? Conta mais. É isso. Bastidores. Bastidores. E depois Você a gente vai pode fazer. contar pra gente? Depois a gente vai fazer aqui um queridômetro. O Nino me deu planta e a Amanda me deu. É muito legal porque aí eu acho que a gente versa contra a nossa própria área enquanto designers. E vocês podem ver assim, quando eu faço uma crítica, eu faço eu primeiro. Nunca falo do outro, assim, porque eu procuro corrigir em mim o que me incomoda.
E aí muitas vezes me vi nesse lugar de criar uma áurea em torno do design de experiência do usuário, quase que uma ritualística que muito pouco soma ao evangelismo que a gente precisa da área nas empresas, nas indústrias. A gente fala muito do designer sentado à mesa tomando decisão, e quando a gente tem a oportunidade, a gente quer explicar por que o border radius, não sei o quê. Quando, na verdade, a gente devia estar discutindo coisas mais relevantes, né, ao contexto. E aí, quando a gente fala do Big Brother, a gente não olha... O que eu quero ver esse programa? Vou ler um livro. Tudo bem, você pode ler o livro, mas para você que gosta, vou entregar os bastidores que são muito legais. Então, a gente tem uma mudança de comportamento real. A gente tem uma oportunidade, é o maior programa da casa, então a gente tem uma audiência muito qualificada, a gente tem um horário que é nobre. Sim. E a gente tem anunciantes de peso também, né? Que a gente também não pode ignorar que o design de experiência do usuário não é só sobre o usuário, ele também é sobre objetivos de negócio ou objetivos, enfim, resolução de dores de ecossistemas. E quando a gente fala da casa do Big Brother, o sistema que faz a gestão da casa tem coisas que são funcionais, então atributos funcionais da experiência do usuário, como, por exemplo, trancar ou abrir a porta para quando tem uma festa na casa, no gramado. A gente tem, por exemplo, o gerenciador de estalecas. Ah, que maneiro! Os participantes perdem e ganham estalecas. Sim, Alguém sim. tem que fazer aquela gestão daqueles assets. Então, acaba que a lógica de wallet, né, de carteira, que a gente tem diversos aplicativos financeiros, a gente tem no Big Brother. E como eles não têm lá um celular na mão, alguém tem que fazer isso remotamente para eles. Então, esse sistema, além de gerenciar a casa, gerencia, por exemplo, a demanda ou o decréscimo de estalecas. Outra coisa que esse sistema faz, e aí sim eu acho que tem uma influência grande no comportamento, eu acho que entrega uma mensagem importante para o país como um todo e até para o mundo, né, entendendo que é uma franquia global, é o gerenciador da água da casa. Então, nesse sistema, a gente faz quais são os recursos de experiência do usuário para quem está fazendo aquela gestão e percebam, né, 24 horas o Big Brother sendo transmitido no pay-per-view. Então você precisa, obviamente não é a mesma pessoa que fica 24 horas fazendo a gestão. Isso tem uma troca de turno. Então tem pessoas que operam na madrugada, pessoas que operam durante o dia. A interface tem que se comunicar com aquele estado de atenção da pessoa. Não pode ter ambiguidade no sistema para você apertar no botão sem querer, porque o sem querer é transmitido instantaneamente para todo mundo. O Twitter não perdoa. Então, o X... O X. O X. Pra falar o X. Desculpa, Elinho. X, e bem carioca. É, bem carioca, que é o Fernando da Figma Ria, X. X. Então, a gente já percebeu, por exemplo, em edições do programa, que no momento que vai se fazendo aquele abastecimento da água, vai se mostrando lá na sala da casa, tem uma tela que mostra quanto de água foi consumida naquele dia e quanto foi abastecida. E quando está perto do limite que começa a rolar uma punição, primeiro, essa punição é uma punição super educativa, né? Galera, vocês consumiram mais que vocês precisavam, não é que estão deixando as pessoas sem água. E outra, a água de beber, de tomar, né? Ela não é contabilizada. São as outras águas legal. Curiosidade legal, vão deixar o pessoal sem beber água, olha aí, estão botando lá pra passar sede. Não é isso. Sem terrorismo. Aí acontece mudança de comportamento. Por exemplo, teve uma edição em que a galera percebeu que a água estava acabando e alguém teve a ideia, sentou lá no gramado e falou, gente, não vai ter água para tomar banho todo mundo. E aí eu sei que as mentes poluídas vão mais longe nesse momento, mas vamos olhar com o olhar da mudança de comportamento para impacto positivo. Tá. A galera entendeu que se tomassem banho juntos, eles poderiam economizar água naquele cenário. Ou de 2 em 2, ou enfim, as duplas, quem tenha mais afinidade. Então, a gente vê que, no primeiro momento, a gente está discutindo o design de experiência do usuário, eu sentado na minha mesa, a equipe toda. Na outra ponta, a gente vê impactos que a gente não imaginava. Então, por exemplo, quando e isso é clássico da experiência do usuário do UX, né? A gente pensa num produto, a gente imagina casos de uso, quando a gente tem oportunidade, a gente faz teste de usabilidade e tudo mais. Mas a gente não consegue prever alguns comportamentos que nascem a partir da utilização daquele produto, como esse, por exemplo. Ninguém pensou que em algum momento o grupo entenderia que poderia tomar banho em dupla e teria para economizar água. Então isso é muito interessante. Sensacional. E a gente fala sobre sustentabilidade também, então é mais quando você falou de educativo, né? É justamente isso. Não, e eu acho que o impacto positivo que a gente falou antes, né? E aí a gente trouxe exemplos de impacto mais
declaradamente sociais, né? Como apoio numa tragédia, projetos para pessoas com deficiência ou redução de acesso. Mas, por exemplo, na Globo a gente olha muito também para escalabilidade do que está sendo criado. Então, imagine que provas do BBB. Quantas provas vocês já viram que tem uma mecânica parecida com, sei lá, um quebra-cabeça ou com um jogo na memória? A gente fala de impacto positivo quando a gente otimiza o trabalho de construção daquilo a partir de uma lógica de assets, né? Onde você entende qual que é a mecânica que vai precisar ser jogada e aí você coloca ali assets que são mutáveis conforme a aplicação da marca A, B, C, D ou Y, porque, outra curiosidade, algumas marcas fecham o patrocínio ao BBB durante o BBB. Então você não consegue, não é agora que você vai, já vou desenhar a iniciativa da marca X. Não, a gente não sabe todas as marcas que vão estar na próxima edição. Então, você precisa projetar às cegas, entendendo que aquilo tem uma mecânica e aquela mecânica é agnóstica. E aí depois você aplica as interfaces, os detalhes. Isso tem tudo a ver com design system, com design escalável, né? Que sensacional. Então, eu vou trazer mais uma perguntinha, então. Sim, é a nossa última pergunta. Isso. Do Thiago Ramos. E depois que a gente realiza um grande sonho, o que vem depois? Já passou por isso? Como foi seguir em frente depois de conquistar algo que você queria muito? Nesse momento, eu diria que depois de realizar um sonho, o que vem são fraldas. Porque vem aí o maior projeto, nosso DETET, que vai ser a Lara em outubro. Se tudo der certo, vai dar. Já então, deu certo. Já deu. Então essa é a maior alegria, é o meu tema 01. Eu fico procurando a brecha nos assuntos para falar da Lara. Então vem aí nosso bebezinho, acho que vem fralda aí, né, nesse processo. E ao mesmo tempo, assim, agora falando sério, embora seja muito sério isso, a gente tem uma mudança de mentalidade, né, quando acontece esse processo da paternidade, no momento zero que entendemos que viria uma criança para o nosso contexto familiar, a gente já começa a ver o mundo de forma diferente, né? E é muito doido, assim, a chave que vira. Você pensar, caramba, por que eu estou fazendo isso? E o que isso soma no processo de preparação desse mundo para quando a Lara vier? Ou como o que eu estou fazendo hoje pode impactar positiva ou negativamente? E aí, de verdade, acho que todo mundo deveria... Eu sempre falo isso com a Lolo, né, a minha esposa, que a gente deveria encarar a disciplina de design da mesma forma que um cirurgião encara a mesa de cirurgia. E aí a gente teria uma internet mais segura, a gente teria produtos mais inteligentes, mais eficientes e mais guiados por propósito e menos por vaidade, né? Porque já sentei em infinitas horas, infinitas mesas de discussão de produto digital que não chegaram em muitos lugares. E, por exemplo, e aí não estou dizendo, os outros projetos eram ruins e esse é bom. Não é esse juízo de valor, mas, por exemplo, o meu Lá de Volta, ele nasceu de uma coisa que a gente sabia que se fosse um produto numa esteira de produto, ele seria super quebrado. Ele não responderia a várias user stories, Sim. Ele não estaria em diversos upstreams e downstreams. Mas, ao mesmo tempo, ele causou impacto rapidamente e a gente foi evoluindo, então a gente foi para uma coisa meio de guerrilha. Eu entendo que a indústria não está preparada e não pode ter esse vamos ver o que dá, porque se a gente tem 100 pessoas, cada um vendo o que dá, não dá em nada. Por outro lado, como eu estava falando, esse advento da paternidade tem muito disso, assim, eu encaro de verdade meu trabalho quando eu começo o dia e abro meu computador como, cara, eu sou o cirurgião dessa coisa aqui. E ninguém morre no meu turno. E acho que isso muda o jogo, assim, porque a gente negligencia os pequenos movimentos. Então, hoje, uma legalzice que eu faço ali no comportamento, num hover, no swipe, numa interface, para uma aplicação X, ela pode ser percebida pelo cara que viu o coração lá que ele me processar para uma aplicação ruim. E aí, daqui a pouco, você vê uma coisa que você criou sendo utilizada num contexto que não é legal e eu fico pensando, cara, no futuro quem vai usar a internet, quem vai usar o celular é a Lara. Provavelmente não nos primeiros anos de vida, que a gente quer evitar ao máximo o uso de tela, mas eu sei que logo na frente. O meu afilhado, Isaac, de 4 anos de idade, agora está com 6, mas eu não sei porque eu falei de 4 anos de idade, se ele tem 6, e o exemplo que eu vou contar é quando ele tinha 2. Quando ele tinha 2 anos de idade, um dia ele passou perto da televisão e ele não estava gostando do que estava vendo e ele tentou apertar para pular o que estava dando na TV. Ou seja,
A TV, né? 2 anos de idade, muito pequenininho. Muito pequeno. E ele não tinha, obviamente não foi dado o celular para ele com 1 ano de idade, mas ele Sim. já percebeu no ambiente, sentando, vendo os outros utilizando, sei lá, pulando anúncio, que existia uma forma de tirar o que estava sendo visto. Nossa. E aquilo nunca mais, assim, eu olhei para produtos digitais da mesma forma. Tanto que o nome da empresa Filipe veio dele. É mesmo? Ele tá no espectro autista, e aí, ao invés de me chamar de Felipe ou de Lipe, ele chamava de Filipe. Que lindo, Que adorei. lindo! Aí eu peguei o Adorei. nome e dei uma inglesada, até porque eu queria... tinha, assim, essa perspectiva de me colocar, obviamente, no mercado brasileiro, mas se tiver oportunidade no mercado internacional. E aí fica o feel, né, de sentir e o Sim. IP do Work in Work Progress. in progress. Sensacional. Olha, eu vou dar uma pausa aqui agora, já que você falou sobre o seu maior projeto, o seu sonho conquistado. E é um presente nosso aqui do FOF. Que legal! Obrigado! Abre agora? Olha, você que sabe. Vai ser um... Ai, A gente gente. espera que você goste. Posso fazer um merchan? Não, sei, acho que não. Não, melhor não. A gente Vamos... não tá sendo patrocinado. Ei, Marca, você acabou de perder uma exposição de milhões. Ah, não acredito! Pra Larinha nas cores do Fofcast. Gente. Aí vocês me quebram. Ah, obrigado. Larinha, papai te ama e o Fof também te ama. Hein? Ai, que lindo. Te levar para os reuniões da comunidade, aprender com gente boa. Aí, já que a Larinha é o futuro aí do design, né? A gente tá falando sobre futuro. Não tinha como a gente não trazer isso aqui. A intenção não foi fazer você chorar. É. Eu choro muito fácil, gente. Agora tem um filme que tinha uma música, o tema da música era a gente pode viver no mundo que a gente cria. E a palavra é criação ou projeto naquele contexto em inglês é design, né? We can live in the world we design. E eu acredito muito nisso, assim, sabe? Que se a gente não criar esses espaços para discutir dessa forma, e a gente teve um papo na semana passada, né? Enquanto a gente se preparava pro podcast, de discutir com sinceridade, com o coração aberto, o cenário do design, como que a gente pode se colocar, porque, de novo, eu sinto uma energia muito grande e eu coloco, de novo, o chapéu em mim primeiro, em discutir coisas que colaboram muito pouco para um progresso relevante na área, e a gente podia tá usando essa energia, né? E aí eu sei que o FOF tem um trabalho incrível aqui no Rio de Janeiro de fazer isso, acho que está sendo o próprio podcast, né? Certeza que vai ser inspiração e tomara que seja para outros FOFs do Brasil e do mundo fazer esse espaço de comunicar, né, o design de uma forma que vai muito além da ferramenta, embora a gente esteja aqui muito por causa da existência do Figma. Sim. Figma nos conecta, mas a gente entender que quem dá vida ao Figma, né, quem faz os componentes criarem estruturas que mudam a vida das pessoas são os designers, né, são as pessoas. E a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse lugar, né, então... eu lembro que quando a gente estava discutindo algumas dúvidas da comunidade, alguém falou sobre erros, né, cometidos na carreira. E eu acho que uma grande dica que eu sempre dou quando eu encontro uma pessoa que está querendo migrar, ou que está entrando, ou que está no começo, ou mesmo pessoa sênior, e aí eu coloco de novo o chapéu em mim primeiro, eu tive muita pressa no começo em ser relevante no lugar de uma escada de carreira, como se fosse de fato uma escada. E eu acho que no começo eu estava naquela ansiedade, e até porque a nossa área digital, a gente sabe que é uma área muito privilegiada, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cargos e salários, a gente vê que a gente chega a ser bizarro as discussões que a gente faz, né? Sim. Hoje, assim, a galera discute com 1.000, 2.000, 3.000 reais como se fosse 50 centavos. Em outras áreas, a gente olha, sei lá, professores. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente poderia comparar com jogadores de futebol. Então, não estou dizendo... Sim, Não sim. é o juízo de valor de design tá ganhando mais que professor. Não é sobre isso. Mas lá no início eu tinha aquela ansiedade, né? E eu acho que hoje eu sinto muita falta da época onde era mais... as pessoas tinham mais tolerância ao erro. Hoje, como designer mais sênior, ou como coordenador, ou como gerente de área, se espera, né, uma postura, uma entrega que não permite mais tantos deslizes, né? E é muito doido, assim, porque a cada 2 reuniões, para não dizer toda reunião, quando alguém me faz uma pergunta, assim,
Você é atingido por 20, 30 perguntas por reunião. Assim, pelo menos umas 5, 6, a resposta é não sei. Não sei. E essa é a dica que eu deixo, assim, fechamento. Para você que está começando, aproveita esse momento. Aproveita. De dizer, olha, não sei, mostra para um amigo que está mais tempo, o que você acha, porque eu acho que a nossa área, embora ela seja bastante científica, ela ainda tem assim um pezinho, um dedinho na arte, né? Tem muita gente que vem pro design a partir de gostava de desenhar, gostava de ilustrar, gostava de motion. É super comum, né? E aí a gente acaba também herdando os dilemas da vida artística, né? Que é, por exemplo, uma dificuldade muito grande de lidar com ego, de lidar com desprezo, de lidar com rejeição. E isso é muito frequente nessa área, né? Quem aqui nunca chegou numa empresa, um determinado cenário, e a pessoa falou, você que é o design de experiência do usuário. Fale para nós a melhor experiência, não sei do que, não sei do que. E você fala, cara, não sei, eu tenho um método, então eu posso experimentar, eu posso trazer aqui uma lógica de pensamento que vai ajudar a gente a entender primeiro o que com certeza não é uma boa experiência, e a boa experiência a gente vai sentindo no uso do produto, trocando ideia com as pessoas, entendendo que objetivo de negócio aquilo responde e assim por diante. Que cada vez menos a gente seja Harry Potter, sabe? Olha, vem a varinha do UX, pá, e foi. Não, gente, o que a gente não sabe fazer, a gente sabe aprender. E eu acho que a área está mudando muito rápido e a gente está aí. Qual que é o melhor uso de IA? Já fiz muita coisa muito boa com IA, fiz coisa muito ruim. Já sei péssimos usos da IA e posso dar vários. Agora, os bons eu estou curioso. Estou curioso pela próxima oportunidade, como que a gente escala, como que a gente faz coisas menos repetitivas, né? E fuja daquela ilusão utópica também, né? Que a gente tem de, agora com a IA, a gente vai pensar nas coisas criativas e teremos tempo para nossa família, como se a IA fizesse meu trabalho e eu ficasse brincando com a Lara o dia inteiro. Eu sei que isso não vai acontecer. Que a gente tenha consciência do nosso papel, que a gente seja ético, que a gente tenha essa mentalidade, né? De que o que a gente faz impacta. Quando a gente quer um resultado positivo, a gente quer que seja em escala, né? Agora, pensem que o que a gente faz também pode ter impacto negativo. E ele também escala. E geralmente o que é ruim escala mais rápido. Esse é um ponto. Então, infelizmente. Acho que a gente tem esse espaço de deixar o ouvido sempre aberto, a escuta ativa, tentar conhecer outras áreas, sabe? Poxa, sai um pouco dos tutoriais de ferramenta e vai olhar um filme diferentão, tenta ir numa apresentação. E eu não estou falando... Vai ver ouvir música erudita, vai em concerto. Cara, vai pra roda do samba. Assiste o BBB. Opa. Assiste o BBB. Pô, o maior experimento social que existe aqui no Brasil, televisionado 24 horas. Vai pra roda de samba, entendeu? A gente tá no Rio de Janeiro aqui, vai pra praia. Cara, fica sentado quando você puder, um fim de semana, um feriado, se você trabalha CLT, enfim. Mas tem a oportunidade de se expor a estímulos, porque quando a gente projeta pros sentidos, né? Seja ele visão, tato, olfato, paladar e todas as limitações de acesso a esses estímulos. Então, pensa na acessibilidade. Pensa em como aquilo, de fato, vai causar uma experiência imersiva, né? Que a gente sabe que quanto mais sentidos são envolvidos numa experiência, mais imersiva e memorável ela se torna. E a gente sair desse campo do design utópico, dessa aura de vestir uma capa e estar entrando UX. E muito mais uma parceria, né? Como que a gente resolve isso? Como que a gente faz ser maneiro? Como que a gente encontra um equilíbrio entre a coisa muito legal, muito maneiruda e que traz resultado, né? Porque se é legal demais não traz resultado nenhum, é legalzice. Mas se é chato demais e entrega resultado, fica aquela coisa que não dá o orgulho, não dá o tesão de fazer, né? Sim, Cara, sim. muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, que episódio sensacional, pelo amor de Deus. Com esse clima, então, de saia das telas, vai viver. Não tenha medo de dar com a cara na parede. Isso aí. A gente vai encerrar esse episódio, uma pena. Eu tô aqui tanto como host como ouvinte, pelo amor de Deus. Mas enfim, espero que vocês também tenham curtido esse episódio, assim como a gente. Dessa trajetória incrível desse cara. A gente não só falou design, mas enfim, a gente trouxe várias questões também pra ficar uma reflexão, né? Eu pelo menos vou sair daqui com a cabeça lotada. Cabeça explodiu aqui hoje.
E a gente também quer ouvir de vocês, o que vocês acharam, quem vocês querem ouvir pro nosso próximo episódio. Então comenta com o nosso grupo do WhatsApp, no YouTube, no Spotify. É muito importante pra gente que vocês também participem. E, como um aviso, a gente vai ter um evento descontraído agora no mês de junho. Boa. Não temos uma data definida ainda, mas enfim, quem acompanha a gente sabe que no meio desses grandes eventos a gente gosta de trazer eventos que aproximem um pouco mais a comunidade, que tire a gente daquele palco e traz a gente pra gente trocar, conversar, enfim. E no mês de julho vamos ter um evento presencial com o Juno, mais uma vez no final do julho. Juno está aí. Juno estará em julho. E vai ser presencial, então fiquem atentos nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp também. Diretamente de Atlanta, né? Ele vai estar aqui no Rio pra gente fazer um evento aqui com ele. E é isso. Obrigada, Felipe. Os mais íntimos. Muito obrigado de verdade. Obrigada, foi incrível. É isso, pessoal. Até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.